Olá, neste vídeo eu vou explicar como operar vendido no mercado futuro pela Binance. Na tela eu tenho o aplicativo da Binance aberto. No canto esquerdo do aplicativo eu tenho a opção de mercado futuros. Quando eu clico em mercado futuros, ele abre a tela de negociação de mercado futuros. Por padrão, ele vem o gráfico do Bitcoin. No canto direito, eu tenho a minha boleta de negociação, onde eu consigo enviar as minhas ordens de compra ou de venda. Na tela de negociação, eu tenho que ficar atento a duas informações em relação à margem que vai ser utilizada e também a alavancagem que vai ser utilizada na operação. Então, eu vou clicar aqui em margem cruzada. Eu tenho dois tipos de margem. Eu tenho a margem cruzada e a margem isolada. Quando eu deixo definido a margem cruzada e o preço ele vai contra a operação que eu entrei, supondo que eu entrei numa compra e o preço caiu, eu entrei numa venda e o preço acabou subindo, na margem cruzada eu posso acabar tendo um prejuízo acima do valor que eu coloquei naquela operação. Então, supondo que eu entrei numa operação com $50 no Bitcoin e o preço foi contra, né? E acabou consumindo 100% daquele valor que eu coloquei na operação. No caso da margem cruzada, ele acaba consumindo a margem de outras operações ali que estão em andamento também, tá? Aqui mesmo na descrição você consegue observar, né, que todas as posições cruzadas do ativo de margem compartilham o mesmo saldo. Então eu posso acabar tendo um prejuízo maior do que aquele que eu defini na operação quando eu coloquei aquele valor dentro daquela operação em específico, tá? No caso da margem isolada, ele acaba consumindo apenas a margem que eu coloquei naquela operação. Então, se eu coloquei $50 no Bitcoin e entrei numa operação de margem isolada, ele vai consumir, caso o preço vá contra o que eu observei, ele vai consumir apenas aquele valor que eu defini na operação. No caso, seria os $50 ou o valor que você acabou colocando na operação em questão. Para quem está começando, até para evitar um prejuízo maior, a gente recomenda que utilize a margem isolada. Assim você sabe que o seu prejuízo máximo vai ser justamente o valor que você colocou naquela operação quando você iniciou a operação de compra ou de venda ali no mercado futuro, tá ok? Então vou deixar marcada aqui a opção de isolado, vou confirmar. E aqui na alavancagem, eu vou clicar nela também. Por padrão ele vem em 20x. E eu vou colocar em 1x. Para quem está iniciando, nós não recomendamos operar alavancado. Por quê? Quanto maior a alavancagem, você acaba ficando exposto ali aos movimentos do mercado. Então, se eu coloco, por exemplo, 20x e o mercado sobe 5% ou cai 5% contra a minha operação, eu acabo sendo liquidado, caso eu esteja na margem isolada, porque 20x e o preço sobe 5%, significa que eu acabei perdendo 100% daquela operação, justamente pelo fato de estar alavancado. Quando eu estou em 1x, eu não corro esse risco, porque aí o meu stop, né, o meu limite, seria se o mercado caísse 100%, então acabo não estando alavancado. Então, se eu colocar 1x e eu defino um stop de 10%, o preço chegou nos 10%, eu sou liquidado, eu sou estopado, né? Mas o meu prejuízo máximo vai ser aquele de 10%, tá? Quando vocês recebem a recomendação no aplicativo, ele vem a informação de alavancagem. Então, fiquem atentos a essa informação. Por padrão, a gente vai utilizar 1x, porque a ideia é manter ali o gerenciamento de risco, né? E também conseguir operar vendido quando aparecer alguma oportunidade interessante na venda, tá? Então, vou deixar configurado 1x e vou confirmar. Só fiquem atentos no seguinte, quando eu troco de ativo, ele pode mudar aqui, tá? Por padrão ele muda, né? E volta lá para, por exemplo, eu vou colocar aqui AVE, que eu vi que é um gráfico que está numa região de resistência importante no gráfico diário, ó, e repara que ele voltou para a cruzada e 20x. Depois que eu alterar aqui, ele acaba ficando salvo, mas é sempre importante confirmar qual tipo de margem que está sendo utilizado e qual que é a alavancagem que está sendo utilizado, principalmente a alavancagem, porque se por um acaso o preço for contra, você acaba sendo liquidado antes de chegar no stop, tá? Então fica bem atento com relação à questão ali da alavancagem. Então vamos lá, coloquei aqui no gráfico de AVE. Eu vou demonstrar aqui para vocês um exemplo de venda, né? Bem, é o seguinte, eu tenho aqui as médias móveis, né? Não tenho MIMAS aqui na Binance, mas eu tenho as médias móveis com os fractais Ficube e eu entendo, né, que ele fez um novo fundo,
fez um repique aqui, e aqui é uma região que eu já considero um ponto onde ele pode começar a falhar e voltar para testar os fundos do gráfico diário, né? Então eu vou para um tempo gráfico menor aqui para observar ali com um pouco mais de resolução, né? Eu já entendo que ele fez um topo aqui, já não fez um novo topo, já começou a apresentar uma certa dificuldade, mas ainda está mantendo o padrão de fundos maiores. Então vamos supor que eu queira fazer uma venda quando esse gráfico de AVE, ele perde aqui essa região dos 97,70, 97,80, tá? Se ele perder os 97,80, vamos supor ali que eu queira fazer uma venda, né? O que eu faria aqui? Primeira coisa, vamos configurar a margem, colocar isolada e também configurar a minha alavancagem em 1x, tá? Porque assim eu não fico ali alavancado nessa operação. Então eu coloquei 1x e vou confirmar. Beleza, então isolado 1x. Ok. Como eu quero fazer uma venda, e é uma venda abaixo do preço atual, então eu tenho que fazer uma venda de stop limite, né? Se eu fizer uma venda limite com preço aqui, né, mas com preço aqui em cima e a minha ordem limite eu coloco aqui embaixo, ele acaba executando a mercado, porque a ordem limite ela sempre executa no melhor preço. E a ideia qual que é? Se é uma venda, o melhor preço sempre vai ser acima, né? O ideal é que eu venda acima. Mas no caso aqui, se eu vender agora ao mercado, ele não tem uma confirmação, né? Não tem ele ainda pode continuar subindo aqui pelo gráfico de 30 minutos. A minha venda mesmo acho que seria aqui embaixo, porque aí eu entendo que ele já começa a falhar e quem sabe volta para testar os fundos anteriores. Então eu não gostaria de vender agora, eu quero vender aqui embaixo. Então para vender aqui embaixo eu utilizo uma ordem de stop limite, tá? Qual que é o preço que eu quero vender? Eu quero vender nos 97,80. Então eu configuro aqui 97,80. Aqui eu tenho que colocar um preço máximo de execução, né? Seria como se fosse um stop offset ali, né? Onde no máximo ele vai me executar naquele valor. Como é uma venda, então eu tenho que colocar abaixo. Então 97,80, no máximo me executar em 97,75. Estou colocando 5 centavos ali para ele me executar nessa operação. Então ele vai me executar de 97,80 a 97,75. E aqui eu vou colocar o valor que eu quero entrar nessa operação. Vamos colocar um valor aí de, sei lá, 10 dólares, por exemplo. Tá? Coloquei 10 dólares na operação. E aqui eu também consigo configurar já, antes de entrar na operação, o meu stop gain e o meu stop loss. É só marcar essa opção aqui de TP e SL. Tá? Eu vou clicar nela. E aqui eu consigo configurar o meu ganho e também o meu prejuízo, ou seja, o meu stop gain e o meu stop loss. Então vamos lá. 97,80 vai ser a minha entrada. E o meu stop gain, vamos colocar lá no gráfico diário. Vamos lá no gráfico diário. Cadê? Aqui, 1D. Diário. Beleza. Ó, vamos colocar que ele volte aqui pelo menos metade dessa pernada de alta, né? Que ele volte para um ponto de retração. Então, sei lá, mais ou menos aqui nos 80 e 20. 80 e 20 não. Vou colocar 80 e 50, tá? 80 dólares e 50 centavos, tá? Então, eu vou colocar aqui que o meu stop gain, né? Na venda seria nos 80,5, ok? Venda, né? Tem que colocar aqui que é venda, tá? Short 80,5, que daria um stop e um ganho de 17%, tá? E aqui eu vou colocar o meu stop loss, né? Aí eu volto lá no gráfico de 30 minutos. O meu stop loss eu vou colocar acima desse topo. Então tá 19,80, eu vou colocar, desculpa, 109,80. Então o meu stop loss eu vou colocar 109,81, tá? 109,81. Então eu vou colocar aqui 109,81. Seria um stop de 12%. Então, um alvo de 17 com stop de 12, né? Então, seria um pouco mais ali de 1 para 1, tá ok? Então, vou montar uma operação onde a minha entrada vai ser nos 97,80, abaixo desse fundo. O meu alvo, ele está nos... Aqui é que eu não consigo mexer a escala. O meu alvo está nos 80,5, tá? Daria 17% de gain. E o meu stop nos 109,81, que seriam os 12% de loss. Então, vou montar a minha operação e vou clicar em vender. Quando eu clico em vender, o que ele faz? Ele deixa uma ordem em aberto aqui no gráfico. Ó. Então, eu estou com uma ordem em aberto nos 97,80. E assim que ele executar essa minha ordem, ele já coloca o meu stop gain e o meu stop loss. Recomendação. Depois que executou a ordem, voltem na tela de mercado futuro da Binance e confirmem se a sua ordem de stop loss e stop gain se elas estão aparecendo na opção de ordens em aberto, tá? Ordens abertas, tá? Porque se não estiver aparecendo, pode ser que tenha falhado. Aí o ideal é que vocês configurem manualmente
para evitar, né, evitar do preço ficar sem stop, né, porque aí você acaba ficando ali refém do que o mercado vai fazer, tá ok? Beleza, então essa forma aqui que eu coloquei é quando eu quero vender em determinado preço. Agora vamos supor que eu queira vender agora, tá? Eu sei que não tem ali ainda um sinal claro de venda, né? Ele ainda pode continuar subindo, mas vamos fazer um exemplo aqui se eu quisesse vender agora. Então vou fechar essa ordem, cliquei no xizinho, cancelei, sumiu aqui, né? E aí o que eu quero fazer aqui? Eu quero mandar uma ordem agora. Então para mandar uma ordem e entrar na venda agora, eu preciso entrar numa ordem a mercado. Então eu vou clicar aqui em mercado. Vou definir a quantidade que eu quero vender, uns 10 dólares também. E aqui, ó, repara que eu tenho também a opção do TPSL, que é justamente o meu stop gain e o meu stop loss. Eu quero fazer uma venda. Então, vou fazer uma venda aqui, onde o meu alvo vai ser os mesmos 80 e 50. Que aí, se eu vender agora, ele for lá, tá dando 21%. E o meu stop loss, ele vai ser no 109,81. No ponto atual, se por um acaso ele for lá e me estopar, se ele continuar subindo, eu vou perder 6%. Tá? E aí eu vou vender. Quando eu clicar em vender, repare que ele já vai abrir uma ordem de venda agora e já vai começar a correr a operação. Então, vou clicar numa venda, já está em um X, né? Margem isolada, então não corro risco ali de entrar alavancado agora e vou entrar na venda. Ah, desculpa, eu acho que o mínimo não é 10 dólares. Para mercado eu tenho que colocar um pouco mais. Então, vou colocar 15 dólares, tá? Mínimo ali 15 dólares. Então, vou vender. Prontinho. Acabei de fazer uma venda. Reparem aqui, ó, eu estou vendido em um X, tá? Aqui já está contando, né? Se eu estou perdendo ou estou ganhando. Estou ganhando 1 centavo no momento. Então, está dando 0,15%. E aqui você consegue observar as minhas ordens de stop gain e stop loss, né? Aqui no gráfico de 30 minutos eu não vou conseguir ver muito bem. Mas se eu for aqui para o gráfico diário, dá para observar mais claramente, ó. Eu tenho uma ordem de compra no 109,81, que é justamente o meu stop loss, tá? E eu tenho uma stop de compra também, né, que é o meu stop gain, nos 80,50. Então, se o preço cair até os 80,50, eu saio da operação, ganho, acho que quase 22%, né, que a gente viu. 21% é alguma coisa. E se ele for para o meu stop, eu vou perder 6%, tá? Então, é dessa forma que eu entro numa operação, já configurando o meu stop loss e o meu stop gain. Agora, vamos supor, ó, as ordens de aberto estão aqui, né? Agora, vamos supor, eu vou cancelar as ordens de stop loss e stop gain, tá? Então, cancelar tudo. Cancelei. Beleza, ele só manteve a minha posição, mas agora sem stop loss, sem stop gain. Vamos supor que eu queira configurar o meu stop agora, né? Eu entrei na operação e esqueci de configurar o meu stop. Como que eu faço? Repare que eu tenho aqui, ó, o TP e o SL, né? O gain e o loss da posição atual. O que eu faço? Eu clico nesse desenho aqui e aqui eu consigo configurar. Obter lucro, então, ou seja, meu stop gain. Eu quero obter lucro quando ele chega nos 80 e 50. Então, eu vou ganhar 2 dólares e 25, né? Eu entrei com 15 dólares, ganharia 2,25. E eu quero ter o loss, né? Ou seja, eu vou perder, vou sair da operação se ele for para a região de 109 e 81, que foi o que a gente definiu. Aí eu vou perder 68 centavos de dólar, o SDT, né? Que seria justamente se ele romper aquele topinho anterior dos 30 minutos. Então, vou confirmar. E aí, repara que agora eu volto a ter novamente as minhas ordens ali. Tá ok? Então, é isso, pessoal. Espero ter ajudado. Dessa forma aí vocês conseguem operar vendido também no mercado de cripto, né? Quando o mercado não tiver ali um sinal muito claro de compra. E aí a gente tem como operar tanto na compra quanto na venda. E aí, se você utilizar o mercado futuro com alavancagem de 1x, você não fica ali com tanto risco na operação e pode operar como se fosse numa conta spot. Ok? Então, espero ter ajudado. Qualquer dúvida, estamos à disposição.